Então saiu do salão de beleza pelo elevador do Copacabana Palace Hotel. O chofé não estava lá. Olhou o relógio, eram 4 horas da tarde. E de repente lembrou-se, tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5. Não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem, o que devia fazer? Tomar um táxi? Mas tinha consigo uma nota de 500 cruzeiros, e o homem do táxi, com certeza, não teria troco. Trouxera dinheiro porque o marido lhe dissera que nunca se deve andar sem nenhum dinheiro. Ocorreu-lhe voltar ao salão de beleza e pedir dinheiro, mas era uma tarde de maio e o ar fresco era uma flor aberta com o seu perfume. Assim, achou que era maravilhoso e inusitado ficar de pé na rua, ao vento que mexia com os seus cabelos. Não se lembrava quando fora a última vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre ela era com outros, e nesses outros ela se refletia. E os outros refletiam-se nela. Nada era puro. Pensou sem se entender. Quando se viu no espelho, a pele trigueira pelos banhos de sol faziam ressaltar as flores douradas perto do rosto, nos cabelos negros. Conteve-se para não exclamar um "ah", pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Eu sou uma chama acesa e rebrilho toda essa escuridão. Este momento era único e ela teria durante a vida milhares de momentos únicos. Até suou frio na testa por tanto lhe ser dado e por ela avidamente tomado a beleza. Pôde levar a espécie de loucura que é a paixão. Pensou, estou casada, tenho 3 filhos, estou segura. Ela tinha um nome a preservar. Era Carla de Souza e Santos. Eram importantes o de e o e. Marcavam classe e 400 anos de carioca. Vivia nas manadas de mulheres e homens que simplesmente podiam. Podiam o quê? Ora, simplesmente podiam. E ainda por cima, viscosos, pois que o podia deles era bem oleado nas máquinas que corriam sem barulho, de metal ferrugento. Ela que era uma potência, uma geração de energia elétrica. Ela que para descansar usava os vinhedos do seu sítio, possuía tradições podres, mas de pé. E como não havia nenhum novo critério para sustentar as vagas e grandes esperanças, apesar da tradição ainda vigorava. Tradição de quê? De nada, se quisesse apurar. Tinha a seu favor apenas o fato de que os habitantes tinham uma longa linhagem atrás de si, o que apesar de linhagem plebeia, bastava para lhes dar uma certa pose de dignidade. Pensou assim, toda enovelada, ela que sendo mulher, que lhe parecia engraçado ser ou não ser, sabia que se fosse homem naturalmente, seria banqueiro, coisa normal que acontece entre os dela. Isto é, de sua classe social, a qual o marido, porém, alcançara com muito trabalho e que o classificava de self-made man, enquanto ela não era uma self-made woman. No fim de longo pensamento, pareceu-lhe que não pensara em nada. Homem sem uma perna. Agarrou-se numa muleta, parou diante dela e disse: moça, me dá um dinheiro para eu comer? Socorro! Gritou-se para si mesma ao ver a enorme ferida na perna do homem. Socorre-me, Deus! Disse baixinho. Estava exposta àquele homem. Estava completamente exposta. Se tivesse marcado com seu José na saída da Avenida Atlântica, o hotel que ficava do lado do cabeleireiro,
não permitiria que essa gente se aproximasse. Mas na Avenida Copacabana, né? Tudo era possível. Pessoas de toda a espécie, pelo menos da espécie diferente da dela. Da dela. Que espécie de ela era para ser da dela? Ela, os outros? Mas na morte não nos separa, pensou de repente. Seu rosto tomou ar de uma máscara, beleza e não beleza de gente. Sua cara por um momento se endureceu. Pensamento do mendigo. Essa dona de cara pintada, com entrelinhas douradas na testa, ou não, me dá muito pouco. Ocorreu-lhe então, um pouco cansado, ou dá quase nada. Ela, espantada, como praticamente não andava na rua, era de carro, de porta a porta, chegou a pensar: nossa, ele vai me matar. Estava atarantada e perguntou: quanto é que se costuma dar? O que a pessoa pode dar e quer dar, respondeu o mendigo espantadíssimo. Ela, que não pagava o salão de beleza, o gerente desde mandava cada mês sua conta para a secretária do marido. Marido, ela pensou, o marido, o que faria com o mendigo? Sabia que nada, eles não fazem nada. E ela era eles também. Tudo que podia dar o banco do marido, poderia lhe dar o seu apartamento, sua casa de campo, suas joias. Mas alguma coisa que era uma avareza de todo mundo perguntou. 500 cruzeiros, basta. É só o que eu tenho. O mendigo olhou-a espantado. Está rindo de mim, moça? Eu? Não, estou não. Eu tenho mesmo os 500 na minha bolsa. Abriu-a, tirou-lhe a nota, estendeu-a humildemente ao homem, quase lhe pedindo desculpas, e o homem perplexo. E depois, rindo, mostrando as gengivas quase vazias. Olha, senhora é muito boa, não está bem da cabeça, mas aceito, não vá dizer depois que eu roubei. Ninguém vai me acreditar. Era melhor me dar trocado. Eu não tenho trocado, moço. Só tenho essa nota de 500. O homem pareceu assustar-se. Disse qualquer coisa quase incompreensível por causa da má dicção e dos poucos dentes. Enquanto isso, a cabeça dele pensava: comida, boa, dinheiro. A cabeça dela era cheia de festas. Festejando o quê? Festejando a ferida alheia? Uma coisa os unia. Ambos tinham uma vocação por dinheiro. O mendigo gastava tudo o que tinha, enquanto o marido de Carla, banqueiro, colecionava dinheiro. O ganha-pão era a bolsa de valores, a inflação, o lucro. O ganha-pão do mendigo era a redonda ferida aberta. E ainda por cima, devia ter medo de ficar curado. Adivinhou ela, porque se ficasse bom, não teria o que comer. Isso Carla sabia. Quem não tem bom emprego depois de certa idade, né? Se fosse moço, poderia ser pintor de paredes. Como não era, investia na ferida grande, em carne viva e purulenta. Não, a vida não era bonita. Ela se encostou pouco na parede e resolveu deliberadamente pensar. Era diferente porque não tinha o hábito e ela não sabia que pensamento era visão e compreensão e que ninguém podia se intimar assim. Pense! Bem, mas acontece que resolver é um obstáculo, pois se então a olhar para dentro de si, realmente começaram a acontecer. Só que tinha os pensamentos mais tolos. Assim, esse mendigo sabe inglês. Esse mendigo já comeu caviar,
bebendo champanhe. Eram pensamentos tolos, porque claramente sabia ela que o mendigo não sabia inglês, nem nunca experimentava caviar e nunca tinha tomado um champanhe. Mas não pôde se impedir de ver nascer em si mais um pensamento absurdo. Será que ele já fez esportes de inverno na Suíça? Desesperou-se então, desesperou-se tanto que lhe veio um pensamento feito de 2 palavras apenas: justiça social. Que morram todos os ricos seria a solução, pensou alegre. Mas quem daria dinheiro aos pobres? De repente tudo parou. Os ônibus pararam, os carros pararam, os relógios pararam, as pessoas na rua imobilizaram-se. Só seu coração batia. E para quê? Viu que não sabia gerir o mundo? Era uma incapaz, com cabelos negros e unhas compridas vermelhas. Ela era isso, como uma fotografia fora de foco. Fazia todos os dias a lista do que precisava ou queria fazer no dia seguinte. Era desse modo que se ligara ao tempo vazio. Simplesmente ela não tinha o que fazer. Faziam tudo por ela, até mesmo os 2 filhos. Pois bem, fora o marido que determinara que teriam 2. Tem que se fazer força para vencer na vida, dissera ali o avô morto. Seria ela por acaso vencedora? Se vencer fosse estar em plena tarde, clara, na rua, a cara lambuzada de maquilagem, lantejoulas douradas. Isso era vencer? Que paciência tinha de que ter consigo mesma? Que paciência tinha que ter para salvar a sua própria vida? Salvar de quê? Do julgamento? Mas quem julgava? Sentiu a boca inteiramente seca e a garganta em fogo. Exatamente como quando tinha que se submeter a exames escolares e não havia água. Sabe o que é isso? Não haver água. Quis pensar em outra coisa. Esquecer o difícil momento presente. Então se lembrou-se de frases de um livro póstumo de Eça de Queiroz, que havia estudado no ginásio. O lago de Tiberíade resplandeceu transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo orlado de prados floridos, de densos vergueis, de rochas de porfiro e alvos terrenos por entre os palmares sobre o vôo das rolas. Sabia de cor, porque quando adolescente era muito sensível à palavra e porque desejava para si mesmo o destino de resplendor do lago de Tiberíade. Teve uma vontade inesperadamente assassina, a de matar todos os mendigos do mundo, somente para que ela, depois da matança, pudesse usufruir em paz seu extraordinário bem-estar. Não, o mundo não sussurrava, o mundo gritava pela boca desdenhada desse homem. A jovem senhora do banqueiro pensou que não ia suportar a falta de maciez que lhe se jogava no rosto tão maquilado. E a festa? Como diria na festa? Quando dançasse? Como diria ao parceiro que a teria entre os braços o seguinte: olha, o mendigo também tem sexo, disse que tinha 11 filhos, ele não vai a reuniões sociais, ele não sai nas colunas do Ibrahim ou do Zósimo, ele tem fome de pão e não de bolos, ele na verdade só quer comer mingau, pois não tem dente para mastigar carne. Carne? Lembrou-se vagamente que a cozinheira dissera que o filé mignon subira de preço. Sim, como poderia ela dançar? Só se fosse uma dança doida e macabra de mendigos. Não, ela não era mulher de textiliques, fricotes e desmaiar ou se sentir mal, como algumas de suas coleguinhas da sociedade. Sorriu um pouco ao pensar em termos de coleguinhas. Colegas em quê? Em se vestir bem? Em dar jantares para 30, 40 pessoas? Ela mesma, aproveitando o jardim no verão que se extinguia, dera uma recepção para quantos convidados? Não queria pensar nisso. Lembrou-se porque sem o mesmo prazer das mesas espalhadas sobre a relva, luz de vela, pensou. Mas eu estou doida, eu caí num esquema de gente rica. Antes de casar, era de classe média, secretária do banqueiro, com quem se casar agora, e agora? Agora, luz de velas, estou brincando de viver, pensou. A vida não é isso, pelo amor de Deus. A beleza pode ser de uma grande ameaça. A extrema graça se confundiu com uma perplexidade, uma funda melancolia. A beleza assusta.
Se eu não fosse tão bonita, teria tido outro destino? Pensou, ajeitando as flores douradas sobre os negríssimos cabelos. Ela uma vez vira uma amiga, inteiramente de coração torcido e doido de forte paixão. Então, não quisera nunca experimentar. Sempre tivera medo das coisas belas demais ou horríveis demais. É que não sabia em si como responder-lhes. E se responderia e se fosse igualmente bela ou igualmente horrível. Estava assustada quando vira o sorriso de Mona Lisa ali à sua mão no Louvre, como se assustara com o homem da ferida ou com a ferida do homem. Teve vontade de gritar para o mundo: eu não sou ruim, sou um produto nem sei de quê. Como saber dessa miséria de alma? Para mudar de sentimento, pois que ela não os aguentava e já tinha vontade de pôr desespero, dar um pontapé violento na ferida do mendigo. Para mudar de sentimentos, pensou: este é o meu segundo casamento, isto é, o marido anterior estava vivo. Agora entendia porque se casara da primeira vez e estava em leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Então está vendida? Sim. Casara-se pela primeira vez com um homem que dava mais. Ela o aceitara porque ele era rico e era um pouco acima dela, o nível social. Vendera-se o segundo marido. Seu casamento estava findando, ele com 2 amantes e ela tudo suportando, porque um rompimento seria escandaloso, seu nome era por demais citado nas colunas sociais. E voltaria ela a seu nome de solteira, até habituar-se ao seu nome de solteira, ia demorar muito. Aliás, pensou rindo de si mesma. Aliás, ela aceitava este segundo porque ele lhe dava grande prestígio. Vendera-se às colunas sociais? Sim, descobrira isso agora. Se houvesse para ela um terceiro casamento, pois era bonita e rica, se houvesse com quem se casaria, começou a rir um pouco histericamente porque pensara: o terceiro marido era um mendigo. De repente perguntou ao mendigo: o senhor fala inglês? O homem nem sequer sabia que ela lhe perguntara, mas obrigado a responder, pois a mulher já o comprara com tanto dinheiro, saiu pela evasiva. Falo sim, pois não estou falando agora mesmo com a senhora, porque a senhora é surda, então vou gritar: falo. Espantada pelos enormes gritos do homem, começou a suar frio. Tomava plena consciência de que até agora fingira que não havia os que passam fome, não falam nenhuma língua e que não havia multidões anônimas mendigando para sobreviver. Ela soubera sim, mas desviar a cabeça e tampar os olhos. Todos, mas todos, sabem e fingem que não sabem. E mesmo que não fingisse, iam ter um mal-estar como não teriam. Não, nem isso teriam. Ela era, afinal de contas, quem era ela? Sem comentário sobre tudo, porque a pergunta não durou um átimo de segundo. Pergunta e resposta não tinham sido pensamentos de cabeça, eram de corpo. Eu sou o diabo, pensou, lembrando-se do que aprendera na infância. E o mendigo é Jesus, mas o que ele quer não é dinheiro, é amor. Esse homem se perdeu na humanidade, como eu também me perdi. Quis esforçar-se a entender o mundo, e só conseguiu lembrar-se de fragmentos de frases ditas pelos amigos do marido. Essas usinas não serão suficientes. Que usinas, santo Deus? As do ministro Galhardo. Teria ele usinas? A energia elétrica, hidrelétrica e a magia essencial de viver? Onde estava agora? Em que canto do mundo? No homem sentado na esquina? A mola do mundo é dinheiro. Fez-se ela a pergunta, mas quis fingir que não era. Sentiu-se tão rica que teve um mal-estar. Pensamento do mendigo: essa mulher é doida ou roubou dinheiro, porque milionária ela não pode ser. Milionária era para ela apenas uma palavra, e mesmo se nessa mulher ele quisesse encarnar uma milionária, não poderia, porque se viu milionária, onde se viu milionária ficar parada de pé na rua, gente? Então pensou: ela é daquelas vagabundas que cobram caro de cada freguês, e com certeza está cumprindo alguma promessa. Depois, silêncio. Mas de repente, aquele pensamento gritado: como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca pedi esmola, mas mendigo o amor do meu marido, que tem 2 amantes, mendigo pelo amor de Deus, que me acha bonita, alegre, aceitável. Minha roupa de alma está maltrapilha. A coisa que nos iguala, pensou, procurando desesperadamente outro ponto de igualdade. Veio de repente a resposta: eram iguais porque haviam nascido e ambos morreriam. Eram, pois, irmãos. Teve vontade de dizer: olhe, homem, eu também sou uma pobre coitada, a única diferença é que sou rica.
Pensou com velocidade, eu estou perto de desmoralizar o dinheiro ameaçando o crédito do meu marido na praça. Estou prestes a, de um momento para o outro, me sentar no fio da calçada. Nascer foi a minha pior desgraça. Tendo já pagado esse maldito acontecimento, sinto-me com direito a tudo. Tinha medo, mas de repente deu o grande pulo de sua vida. Corajosamente sentou-se no chão. Vai ver que ela é comunista, pensou, meio a meio, mendigo. E como comunista, teria direito às suas joias, seus apartamentos, sua riqueza e até os seus perfumes. Nunca mais seria a mesma pessoa. Não que jamais tivesse visto um mendigo, mas mesmo este era em hora errada. Como levada de um empurrão e derramar por isso vinho tinta em branco vestido de renda. De repente sabia, esse mendigo era feito da mesma matéria que ela. Simplesmente isso. O porquê é que era diferente? No plano físico, eles eram iguais. Quanto a ela, tinha uma cultura mediana e ele não parecia saber de nada, nem quem era o presidente do Brasil. Ela, porém, tinha uma capacidade aguda de compreender. Será que estivera até agora com a inteligência embutida? Mas se ela, há pouco que estivera em contato com uma ferida que pedia dinheiro para comer, passou a só pensar em dinheiro? Dinheiro esse que sempre fora óbvio para ela. E a ferida, ela nunca a vira tão de perto. A senhora está se sentindo mal? Não estou mal, mas não estou bem. Ai, não sei. Pensou. O corpo é uma coisa que, estando doente, a gente carrega. O mendigo se carrega a si mesmo. Hoje, no baile, a senhora se recupera e tudo volta ao normal, disse José, seu motorista. Realmente, no baile, ela reverdeceria seus elementos de atração e tudo voltaria ao normal. Sentou-se no banco do carro, refrigerado, lançando antes de partir o último olhar àquele companheiro de hora e meia. Parecia-lhe difícil despedir-se dele. Ele era agora o seu alter ego. Ele fazia parte para sempre de sua vida. Adeus. Estava sonhadora, distraída, de lábios entreabertos, como se houvesse à beira deles uma palavra. Por um motivo que ela não saberia explicar. Ele era verdadeiramente ela mesma. E assim, quando o motorista ligou o rádio, ouviu que o bacalhau produzia 9.000 óvulos por ano. Não soube deduzir nada com essa frase. Ela, que estava precisando de um destino, lembrou-se que em adolescente procurava um destino e escolhera cantar. Como parte de sua educação, facilmente lhe arranjaram um bom professor, mas cantava muito mal. Ela mesma sabia, e seu pai, amante das óperas, fingira não notar que ela cantava mal. Mas houve um momento em que ela começou a chorar. O professor, perplexo, perguntara-lhe o que tinha. É que eu tenho medo de cantar bem, mas você canta muito mal, dissera-lhe o professor. Eu também tenho medo. Tenho medo também de cantar muito, muito mais mal ainda. Mal demais, chorara ela e nunca teve mais nenhuma aula de canto. Essa história de procurar arte para entender só lhe acontecer uma vez. Depois, mergulhara no esquecimento que só agora, aos 35 anos de idade, através da ferida, precisava ou cantar muito mal ou cantar muito bem. Estava desnorteada. Há quanto tempo não ouvia a chamada música clássica, porque esta poderia tirá-la do sono automático em que vivia? Eu estou brincando de viver. No mês que vem iam a New York e descobriu que essa ida era como uma nova mentira, como uma perplexidade. Ter uma ferida aberta na perna é uma realidade. E tudo na sua vida, desde quando havia nascido, tudo na sua vida fora macia, como o pulo do gato. No carro andando, de repente pensou: nem lembrei de perguntar o nome dele.